podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antony Ling e hoje trago Marcos Paulo Schlickman, nosso editor de mobilidade, para uma conversa com Adamo Bazzani. Nascido em Santo André, Adamo é fundador e editor-chefe do site Diário do Transporte. Jornalista especializado em transportes, é formado pela Universidade Metodista de São Paulo, com especialização em economia pela FIP-USP. Trabalhou entre 99 e 2015 na rádio CBN e atua em projetos especiais para comunicação e transportes. Sejam bem-vindos e obrigado por ouvirem a 24ª edição do nosso podcast. Adamo, eu queria começar a conversa então. Primeiro, informando, né, e apresentando você para os ouvintes. Queria pedir para você falar um pouco sobre o Diário do Transporte, né, como começou, como surgiu essa ideia e que tipo de trabalho vocês fazem hoje. Legal, o Diário do Transporte ele começou por acidente, literalmente por um acidente. Em 2006 eu já estava trabalhando pela rádio CBN, né? Eu trabalhei lá desde 99 até 2015. Eu estava indo trabalhar para a rádio e fui vítima de um acidente de trânsito, um engavetamento que me feriu seriamente a coluna. Eu fiquei 2 anos afastado, né? E o Milton Jung, que era um dos meus chefes e também é apresentador da rádio, ele ligou para casa e falou: poxa, Adamo, você é tão dinâmico aqui. Eu fazia reportagem policial, né? Não parava um segundo. Eu era o tipo de repórter que não queria rendição, né? Às vezes a chefia mandava rendição, eu queria ficar no caso até o final. E realmente eu estava louco de ficar parado, né? E aí ele falou: do que você gosta, Adamo? Eu comecei a falar: gosto disso, daquilo, tal, não sei o que, gosto de ônibus. Ele, como bom jornalista que é, teve essa cara e falou: pô, mas de ônibus? Pô, diferente isso, né? Conta mais. Aí eu fui contando da minha ligação, que eu tinha mais por causa de família, mas não que as pessoas da minha família trabalhavam com ônibus, né? Mas eu passeava muito com meu pai, com a minha mãe de ônibus, morava perto de um ponto final em Santo André, da aviação padroeira do Brasil, empresa que já não existe mais, né? E aí eu fui, aos poucos, gostando de ônibus. Ele falou: poxa vida, a gente tem aqui o CBN São Paulo Conte Sua História, né? Na época, ele apresentava o CBN São Paulo, hoje ele apresenta o Jornal da CBN. E ele falou: olha, você conhece muitos desses motoristas e cobradores da época que você era criança, passeava com os pais? Eu falei: conheço alguns, conheço pessoas que conhecem outros de outras empresas, né? E a gente foi começando a contar a história de São Paulo e do ABC Paulista, inicialmente, né, depois para outras regiões, pela história desses profissionais de transportes, né? E eles traziam dados muito interessantes, inéditos, mas que depois a gente pesquisava, seja com serviços de história das cidades, seja com outras pessoas que conviveram à mesma época, e batiam e às vezes eram dados novos, né, de como surgiram bairros, ruas, né? Porque o ônibus, ele tem e tinha principalmente no passado essa característica. Ele levava o desenvolvimento aonde ainda não tinha, né? Por exemplo, alguns empresários de ônibus visionários, e quando se fala empresário de ônibus naquela época, não era o cara que tinha 2, 3, 4, 20 empresas, né? O cara às vezes tinha 1, 2 ônibus lá e ele mesmo dirigia, cobrava, consertava. O pessoal chegava e falava: olha, aquele terreno lá vai ter loteamento. Já vou levar o ônibus lá antes de ter passageiro. A ida de um ônibus até lá fazia com que os terrenos ficassem muito valorizados, né? Fossem atrativos e já garantia demanda para esses ônibus. Só para não me alongar muito, né? Mas uma das histórias é da própria Aviação Cometa, hoje uma gigante de transporte rodoviário, né? Ela nasceu junto com o bairro do Jabaquara. O primeiro nome da Aviação Cometa era Autoviação Jabaquara, que não era bem um primeiro nome, né? Que ela foi encampada, Jabaquara, pela CMTC. Aí o Tito Macioli, que era o fundador da Cometa, o Major Tito Macioli italiano, aí depois ele comprou a Aviação Cometa, que já era de uma outra empresa, né? Mas o empreendimento, que hoje a gente conhece como Aviação Cometa, essa gigante, nasceu com a Autoviação Jabaquara. Essas histórias mostravam o quanto era importante o transporte no desenvolvimento das cidades. A gente foi colocando isso, só que motorista e cobrador, eles falam bastante. E aí, junto com as histórias, eles vinham com novidades, tipo: você sabia que o empresário aqui está para ser preso? Você sabia que o empresário aqui está para comprar outra empresa? Sabia que aqui vai renovar a frota, que vai mudar a linha? E aí foi surgindo um fluxo de informações
tão grande que o próprio Milton Jung chegou e falou, olha, já não cabe mais no São Paulo Conte Sua História. Aí ele criou, naquela época eu não sabia mexer nada em computador, e hoje não é muito diferente, mas enfim, ele criou o blog Ponto de Ônibus, que trazia essas novidades. Foi crescendo, assim, em relação a acessos, a notícias, né? Até que em 2015 eu fui desligado da rádio, né? E aí nasceu o nome mesmo, Diário do Transporte, que hoje tenta fazer uma cobertura ampla, né? Sobre as discussões inerentes à mobilidade, mas trazendo o hard news, o factual, né? Uma coisa que a gente... aconteceu a greve, estamos dando a greve no mesmo momento. Aconteceu uma declaração de uma autoridade sobre transporte, estamos dando naquele momento. A gente tenta acompanhar, só tenta, a gente às vezes consegue acompanhar a velocidade do transporte em tempo real. Eu falei demais, né? Mas tudo bem. Não, obrigado. Acho que a história é sensacional. E para quem não conhece, né, falando aqui para os ouvintes, o Diário do Transporte realmente consegue ter uma cobertura nacional, né, de o que está acontecendo nas operações de ônibus de várias cidades brasileiras, e não só das grandes cidades brasileiras, mas também de cidades menores. E, Adamo, eu trouxe aqui o Marcos Paulo Schlickman, nosso editor de mobilidade, para começar essa conversa conosco, né, talvez trazendo aí o seu conhecimento sobre o panorama dos transportes no Brasil, talvez anterior a essa crise que a gente está passando hoje. Então, Marcos, tens a palavra. Muito legal essa história aí, Adam, gostei bastante. A primeira pergunta que eu queria fazer para ti era, antes dessa crise causada pelo coronavírus, como você via a evolução dos sistemas de transporte coletivo no Brasil? Como é que você acha que estavam caminhando as coisas? Pronto, um pequeno panorama assim, da sua observação diária desses sistemas. Eu via duas realidades bem diferentes convivendo ao mesmo tempo. Retrocesso e ao mesmo tempo avanço. Parece uma loucura falar, poxa, mas uma coisa está retrocedendo e avançando ao mesmo tempo. Isso estava acontecendo com o transporte coletivo. Agora a gente está num momento diferente por causa da pandemia, né? Mas o retrocesso que eu via. O transporte coletivo, ao longo do tempo, perdeu muita credibilidade e também atratividade. Por quê? Primeira questão é a questão da infraestrutura. As cidades foram criadas para carros, para o transporte individual. Poucas cidades no Brasil, a gente teve o exemplo de Curitiba, que agora precisa de uma remodelação urgente, nasceram ou foram desenvolvidas, não nasceram, mas ou foram replanejadas, né? Porque Curitiba não nasceu com o BRT, obviamente, mas foram replanejadas para as pessoas. Porque a questão não é para os ônibus, trem ou metrô circularem, mas para as pessoas circularem. A falta de infraestrutura deixa o transporte coletivo lento, caro, porque, imagine, antigamente, nos anos 80, nessa época da minha gloriosa aviação padroeira, eu falo minha porque eu gostava dessa empresa. Um ônibus daqui, de São Paulo, até Santo André e vice-versa, demorava coisa de 40 minutos, 50 minutos, 1 hora no máximo, né? Esse mesmo ônibus, hoje é outra empresa que faz a linha, demora quase 2 horas para fazer exatamente o mesmo trajeto. Agora, se é para ficar 2 horas dentro de um ônibus, em pé, espremido, pagando uma tarifa alta, por que é que eu vou fazer isso se eu posso ir no meu carro? Quer dizer, eu condeno as pessoas que preferem o carro? Não, de maneira nenhuma. Por quê? O transporte coletivo, por falta de infraestrutura, não oferece essa condição. Outro problema também, retrocesso. A questão do financiamento do transporte coletivo. Muito injusto no Brasil. Por quê? O transporte coletivo hoje incorpora políticas públicas sociais, que são as gratuidades para os estudantes, as gratuidades para as pessoas com 60 anos ou 65 anos, depende da cidade, né? A lei federal diz 65 anos, mas algumas cidades deliberaram por 60 anos. A questão da pessoa portadora de deficiência, essas pessoas precisam e merecem as gratuidades. Entretanto, essas gratuidades elas são bancadas pelo passageiro pagante. E essa é uma grande distorção, né? Porque a tarifa fica cara e tem lugares, por exemplo, que você paga menos indo de carro do que indo de ônibus. Quer dizer, um total contrassenso. Avanços, né? Que eu tinha falado dos avanços. Tecnologia.
Hoje os ônibus no Brasil, por mais simples que sejam, eles não são mais aqueles ônibus caminhões. Até os de motor dianteiro mudaram muito. O motor dianteiro não é muito bem confortável, mas ele já evoluiu bastante. A gente tem ônibus com gerenciamento eletrônico, com ajoelhamento. Eu estou falando de ônibus urbano, nem essas máquinas rodoviárias, esses ônibus maravilhosos rodoviários. Estou falando de ônibus urbano mesmo. Houve esse avanço na questão da tecnologia, e o que a gente agora está vendo um avanço um pouco mais tímido, talvez essa pandemia vai barrar um pouquinho, que é na mentalidade de uma nova geração de empresários de ônibus. Antigamente, o empresário de ônibus era aquele brutão que ficava dentro da garagem, né? E a garagem era um mundo à parte, desassociado do seu passageiro. Hoje, começa-se muito lentamente, um pouco com hipocrisia e um pouco com sinceridade, entender o passageiro como cliente. Por quê? Porque o empresário de ônibus da nova geração começou do nada a amar o passageiro? Não, ele começou por vários fatores a perder esse passageiro. Então ele está sabendo, está tentando se comunicar melhor com o passageiro. A gente tem exemplos de empresários. Interessante o seguinte, a gente tem exemplo de empresárias, né, de São Paulo e da Grande São Paulo, que desenvolvem, por exemplo, trabalhos de comunicação bem interessantes que não se via em empresas de ônibus há coisa de 10 anos. Interessante, né? E você falou desses retrocessos nos sistemas das cidades, né? Então, o que a gente tem acompanhado no Caos Planejado, e isso, enfim, faz quase 10 anos, né? Pensando lá desde os protestos de 2013, é que esse sistema estava em crise em muitas grandes cidades brasileiras. Você pode falar um pouco sobre isso, né? E aí, a gente falando que antes, né, desse cenário de pandemia? A pandemia, na verdade, ela vai agravar essa crise, né? E várias empresas de ônibus acredito que não vão sobreviver. Mas essa crise já acontecia há muito tempo. As manifestações de 2013, elas tiveram a valia por um motivo que foi despertar a discussão para esse problema. Só que eu acho que essa discussão acabou sendo distorcida, né? O passe livre, como se o passe livre fosse uma coisa fácil e mesmo que houvesse financiamento, será que seria a melhor solução, né? Aquela questão da valorização do transporte, nem que seja com uma taxa mínima de uso, né? Se politizou muito. Toda essa questão da falta de infraestrutura, da falta de financiamento ao transporte, pelo amor de Deus, financiamento ao transporte, não ao empresário de ônibus, né? Porque o empresário de ônibus ele é financiado pelo trabalho que ele executa. Agora, se discutiu muito pouco isso. Ao longo do tempo, um dado da INTU, que é a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, diz que há cerca de 15 anos a demanda de ônibus caiu 40% no Brasil. Essa demanda de ônibus caiu 40% porque os trilhos avançaram? Não, infelizmente não. O avanço de sistemas de trilhos no Brasil é muito tímido. São Paulo, por exemplo, hoje tem uma rede de pouco mais de 100 quilômetros de metrô, né? E onde tem o metrô, obviamente que tem uma transferência de demanda, mas infelizmente é uma transferência de demanda do ônibus para o metrô, não do carro para o metrô, né? E, infelizmente, uma coisa que a gente vê muito, que ainda é uma coisa tão absurda, que é rivalizar trilhos e pneus, né? Quando é para sair algum projeto, sempre tem aquela coisa, o BRT é melhor, o VLT é melhor, o monotrilho é melhor, o metrô é melhor, tudo é melhor, desde que seja feito para aquela demanda local, daquela demanda naquele momento, e se planeje uma demanda de pelo menos 20 anos para sustentar essa obra. Se hoje você faz um monotrilho, por exemplo, igual esse monotrilho da linha 15 Prata, na minha opinião, um erro, né? Você faz um monotrilho para uma demanda que daqui a 10 anos, 5 anos vai ser uma demanda de metrô, houve um erro, né? Então, infelizmente, esses erros, essas questões de retrocessos fizeram com que o transporte público brasileiro já tivesse em crise antes da pandemia. Uhum. Você, de certa forma, aí, vamos pôr entre aspas isso, né, põe um pouco a culpa no poder público e nessas decisões que não é que não tem dinheiro, é que talvez o dinheiro esteja sendo usado para viabilizar o transporte individual, né, os carros e assim por diante. Mas o sistema em si, né, porque no fundo nós temos um sistema monopolista de concessões, né, onde o empresário, de certa forma, tem um monopólio numa determinada região da cidade, não é?
Você acha que esse sistema também deveria ser melhorado? Ou você acha que do jeito que ele existe hoje em dia está funcionando bem? Tem que melhorar, e aí que está o papel do Estado como regulador isento. A questão de estar um sistema de transporte público no monopólio é um problema derivado dessa falta de regulação firme do Estado. Por que eu digo isso? A gente também não pode mais ter aquela ilusão de que pequenas empresinhas de ônibus, que tem 2, 3, 15, 20 ônibus, vão atender uma demanda igual São Paulo. Por exemplo, a gente tem que ter empresas estruturadas, empresas profissionais, empresas fortes, né? Por exemplo, uma pandemia dessa, que pode acontecer qualquer outra crise semelhante. Infelizmente, a gente não estava imaginando ter essa pandemia. As empresas estruturadas, por mais que sofram os baques, vão sobreviver, e são empresas, e essas empresas normalmente são as empresas maiores. Eu acho que a questão não é o tamanho da empresa, mas a regulação que o Estado dá sobre essas empresas, né? Porque o nível de investimento para uma empresa de ônibus, imagine uma de trilhos, por exemplo, mas uma empresa de ônibus, o nível de investimento é muito alto. Um ônibus básico, do mais assim, sabe, o mais, entre aspas, chuleira que tem hoje 0 quilômetro, não sai por menos de R$350 mil, 400 mil reais. E sem seguro se caso alguém coloca incêndio. Não é uma pequena empresa, por exemplo, que vai conseguir manter um colchão financeiro, né, para estruturar toda essa frota, uma frota de 20, 30, 50, 200, 300 mil ônibus. Então a questão é, o tamanho da empresa a gente não pode deixar monopolizar. Eu acho que é possível fazer com que haja divisões de lotes, divisões de operações. Entretanto, pensar que o cara que tem 2, 3, 4 ônibus pode operar um sistema gigante, vai ficar uma bagunça igual, por exemplo, antes do Transmilênio. A Colômbia tinha esse cenário, ainda tem um pouco, mas o Transmilênio ele começou a mudar esse cenário. E o transporte não era bom. Quer dizer, o transporte bom ou ruim não é porque a empresa é grande ou pequena, mas é o Estado que tem que regular bem essa empresa e não o empresário mandar em político. Adamo, fazendo um follow-up, né, a esse sistema que a gente vê hoje como monopolista, enfim, a gente entende que tem cidades também que são, digamos, o oposto disso, né, onde o sistema é coberto por centenas ou milhares de microempreendedores, né, sem muitos ganhos de escala. Você acha possível, né, ter um sistema misto, digamos, onde é possível a operação de alguns desses microempreendedores para fazer rotas específicas, talvez rotas periféricas, né, atender, digamos, um público que eu chamaria aí de intermediário entre aquele que busca um transporte massa e um transporte individual, com veículos menores? É possível desde que, novamente, o Estado faça seu papel de regulador. Quando você falou, né, da pessoa com poucos ônibus ou com poucos veículos para atender, né, uma demanda intermediária, que seria uma brecha, a gente pode até dizer uma brecha no sistema, me fez lembrar os pirueiros em São Paulo, né? O início do transporte clandestino em São Paulo, os pirueiros, né, começou com, e aí tem assim, fases que eu acompanhei, inclusive fui até ameaçado, o Ministério Público teve que acompanhar meu caso, etc, etc. Começou com pequenos empresários que tinham uma Besta, uma Kombi, uma Topic, né, esses carros asiáticos aí dos anos 90 que fizeram sucesso aqui. Era gente que perdeu seu emprego, não tinha ônibus na favela onde morava, não tinha ônibus no bairro onde morava, não tinha ônibus decente, né? Alguns empresários em São Paulo, por exemplo, deram uma baita brecha, o Baltazar José de Souza, o Ronan Maria Pinto, o Nikini, todos esses empresários aí que não estão mais no sistema, né? Deram uma baita brecha e os caras começaram a operar. O poder público, na época, fez mais ou menos umas vistas grossas. O que aconteceu? Poder público. Se o poder público não se manifesta, alguém de mais poder vai se manifestar. Parte, não tô generalizando, parte desses serviços que era do coitadinho, que tinha lá o desemprego e comprou uma Topic velha, começou a ser controlada pelo crime organizado. Essa é a verdade, né? Não estou dizendo que pirueiro era traficante, pirueiro era criminoso, pirueiro era de facção criminosa, mas o controle começou a ser, né? E o Estado aí
perdeu completamente o controle. O Estado tentou retomar esse controle quando, na época da Marta Suplicy, se organizou na licitação de 2001, 2002, para o sistema entrar em operação em 2003, as cooperativas de transporte coletivo. Muitas bem estruturadas, outras já ainda com esse resquício de crime organizado. O serviço melhorou, é verdade. Só que continuou ainda o poder público omisso em várias questões. Hoje, gente, o cara, da raiz que tinha o cara com uma Topic só, hoje, pouco mais de 40% de todo o sistema de São Paulo é operado por empresas que surgiram de cooperativas. E empresas maiores até do que muitas viações tradicionais. Vou citar um exemplo, a Transwolf, que atende a Zona Sul e a Zona Sudeste de São Paulo. Essa empresa, ela tem a terceira maior frota da capital paulista. Ela deixa a empresa do José Ruas Vaz no chinelo em relação à frota, em relação à limpeza, em relação ao profissionalismo, e surgiu, tudo foi a raiz da piruinha. O que eu quero dizer chegando a isso? Se não tiver uma regulação, hoje o carinha que entrar no intermediário, alguém vai crescer o olho em cima dele, vai pegar o serviço dele e vai monopolizar. Essa era mais ou menos a próxima pergunta que eu tinha aqui, era mais ou menos a tua opinião sobre esses sistemas. Eu tinha escrito aqui o sistema alternativo de vans no Rio de Janeiro e também um sistema novo que segue um pouco essa lógica que a gente fala muito no Caos Planejado, que era o caso do Citybus 2.0 em Goiânia. O que você acha desses sistemas? Acha que eles podem ajudar a melhorar a mobilidade urbana ou podem ser um complemento? Como é que eles podem se organizar na questão da utilização dos pontos de ônibus e porque, no fundo, mesmo que o Estado regule através de concessões ou permissões, vai acabar existindo, de certa forma, uma concorrência com as grandes empresas de ônibus, não é? Mas o Citybus 2.0 de Goiânia é de uma grande empresa de ônibus, é do grupo HP, né? E é um serviço muito válido, é um serviço que ele atende a uma demanda, e essa que é a sacada de modelos igual do Citybus, que é você trazer as pessoas para o deslocamento coletivo. Agora não, a gente está em época de pandemia, a gente tem que ficar em casa mesmo. Mas quando tudo isso passar, e se Deus quiser vai passar logo, as pessoas têm que voltar para o deslocamento coletivo. Só que não adianta você tirar do coletivo para o coletivo. Você tem que atrair as pessoas do transporte individual para alguma forma de transporte coletivo. Por questão de cultura, por questão de comodidade, algumas pessoas não querem ficar em pé no ônibus, não querem dividir espaço, infelizmente, com pessoas de classe menor. Porém, se tiver uma van ou ônibus diferenciado, essa pessoa vai deixar o carro em casa. A gente ainda tem muito questão de preconceito e questão de segurança também, né? A gente também fala do preconceito, né? Mas imagine você, um executivo de um banco, às 5 horas da manhã, num ponto de ônibus, ou dentro de um ônibus lotado, ou de um trem lotado, e o cara descobre que você é executivo desse banco. É claro que no dia seguinte ele vai te seguir e vai te sequestrar, né? A gente não pode também virar as costas para essa realidade. Mas a pessoa sabe que é um serviço diferenciado, um serviço que tem a origem e destino, serviço sob demanda, né? Que a ordem do dia é o serviço sob demanda, que não significa só aplicativo. Demanda é atender necessidades, significa só chamar pelo celular, embora que o celular é uma ferramenta hoje a mais importante, né? A gente atrai. Agora, mais uma vez, o Estado tem que ser parceiro no sentido de não ser conivente, mas parceiro no sentido de facilitar as inovações. Porque aí eu vou pegar o exemplo de São Bernardo do Campo, Diadema e São Paulo, que a empresa de ônibus Metra fez um serviço semelhante ao Citybus, chamado Metra Class, só que com ônibus grande, né? Ônibus G7, da Marco Polo, ônibus é uma maravilha, né? Só que, do nada, já estava autorizado pela IMTU, que é a metropolitana,
Só que do nada a SP Trans, que é a municipal da capital paulista, barrou esse serviço mesmo já estando com os avais das áreas técnicas, né? E vieram com uma desculpa, não, tem que ver o impacto nos corredores, 12 ônibus, eu acho que não ia travar corredor de ônibus nenhum, porque táxi está travando mais ainda, né? Mas enfim, e o negócio não saiu para frente. Por quê? Será que não teve acerto? Será que foi concorrer com alguém lá de São Paulo? São questões que a gente vê o seguinte, uma coisa é o ideal que a gente vê nos bancos de faculdades, bancos de universidades e que deveria ser na prática. Outra coisa é o que acontece no mundo do transporte. E, infelizmente, muita coisa que acontece no mundo do transporte é ainda beirando o caso de polícia. Olha só. Essa história, né, da concorrência de novos modais, uma coisa que eu acabo repetindo, né, é que por mais que se introduza uma nova forma de transporte coletivo, né, que vá concorrer com ônibus em veículos maiores, o automóvel individual já é um concorrente, né? As pessoas, muitas delas saíram do ônibus para o automóvel individual, né? Então, se fosse barrar os concorrentes, a gente teria que barrar o próprio automóvel, né? Exatamente. E aí você não precisa barrar o automóvel, mas você pode desestimular o automóvel, né? Pedágio urbano, as zonas azuis, as restrições de estacionamento, ampliação de limites de rodízio. Eu acho que são todas sugestões válidas, desde que você já ofereça a contrapartida, né? Porque não adianta você impedir uma pessoa de andar do seu carro, tá bom, não vou andar no meu carro, vou trabalhar. Aí eu vou num ponto de ônibus, 5 horas da manhã e roubam o meu celular. Aí eu entro num ônibus lotado, fico pendurado, né? Chego num trem, eu sou jogado para dentro de trem, expelido para fora dele. Aí também não adianta, né? Eu acho que você tem que fazer as etapas juntas, né? Você desestimula o carro, mas ao mesmo tempo você oferece condições. É isso que eu penso também. Uma coisa que sempre me incomodou muito nos ônibus é a baldeação, a transferência, né? Como é que tu vai convencer uma pessoa que entra no seu carro na porta de casa e sai na garagem do escritório a trocar de ônibus e de metrô? E é preciso que essa troca seja muito vantajosa para ela, porque entre ficar enlatado dentro do ônibus ou enlatado num engarrafamento só confortável no seu carro, a pessoa vai preferir ficar no carro, né? Já que você tocou um pouco aí sobre os sistemas de trilhos e metrôs, você já tinha falado do monotrilho, o que você acha dos sistemas de trilho na realidade brasileira? Você acha que... Não vou querer puxar aqui a discussão, porque eu também já estou um bocado cansado dessa discussão, mas o que você acha dos sistemas de VLT? Ou você acha que o sistema VLT se adequa mais para a realidade brasileira, visto que o Brasil tem o Brasil tem frotas de ônibus muito grandes, né, quando comparado com outros países, isso também porque não tem sistemas de trilho com grande cobertura. Então era mais ou menos a sua opinião sobre os sistemas de trilho e sobre os sistemas intermédios, vamos dizer assim, acima do sistema de ônibus tradicional. Para toda doença tem um remédio, é o que eu costumo falar quando tem essa questão. Eu acho que a gente não pode abolir monotrilho, não pode abolir VLT, não pode abolir BRT. A gente não pode ser extremista, ou ônibus ou metrô. Eu acho que para cada demanda existe uma forma de atendimento adequada, desde que integrada em rede, né? Se você tiver um metrô maravilhoso, daquele metrô assim que você só falta servir cafezinho em máquinas expressas para você. Só que se esse metrô não conversar com ônibus, não conversar com monotrilho, não conversar com VLT, não vai adiantar nada. E aí que tá, a gente tem que começar a planejar uma rede de transporte não do tronco para o alimentador, mas do alimentador para o tronco. Por quê? Primeiro, a origem e destino. É muito fácil. O metrô já faz isso já há vários anos e hoje com a tecnologia é muito fácil fazer isso. A origem e destino. Segundo, começar a trabalhar a mobilidade nas periferias. Por quê? Não adianta você ter aquele metrô, aquele VLT, aquele BRT maravilhoso, se o trabalhador perde tempo de madrugada no local perto de onde ele mora, porque não tem uma regulação de estacionamento e o micro-ônibus não consegue dar uma curva numa rua fechada lá. Aí esse micro-ônibus, para dar uma curva, porque está tudo carro parado, tem Kombi abandonada no canto, tem caminhão abandonado no outro canto. Aí quando esse micro-ônibus consegue fazer a curva, o ônibus do BRT já foi embora. Né? Quando o trabalhador chega no terminal, o ônibus do BRT já foi embora, o metrô já foi embora, aí acumula tudo no mesmo horário e vai todo mundo lotado. Então a gente tem que começar
não a pensar em modais, mas começar a pensar em deslocamentos. A partir desses deslocamentos, aí a gente identifica qual é o modal mais adequado. Opa, para aqui, se você construir um monotrilho aqui, vai ser perda de dinheiro. Aqui já não é monotrilho, daqui a 10 anos isso aqui vai precisar de metrô, então já vamos fazer metrô agora, porque 10 anos é o tempo de você fazer um metrô no Brasil até 100 anos. Não, essa aqui é uma demanda que um corredor simples de ônibus atende, vai atender porque é um bairro estritamente residencial, então vamos fazer um corredor próximo simples de ônibus. Então a gente não tem que pensar em modais, a gente tem que pensar em deslocamentos. E outra coisa, talvez seja essa uma das lições dessa tragédia que a gente está vivendo, o não deslocamento. É uma coisa muito importante que pouca gente fala. Para que uma pessoa, por exemplo, que trabalha com diagramação de revista, uma revista semanal, né, que vai sair só no final da semana ou até no final do mês, por que esse diagramador de revista tem que pegar o trem às 6 horas da manhã, igual o metalúrgico que vai bater o cartão às 7? Ele não pode entrar mais tarde? Ou ele não pode fazer alguma coisa de casa e ir no serviço 2 ou 3 semanas? O Brasil, às vezes, tem uma cabeça tão mesquinha, isso eu vejo assim com um cidadão médio, né? Quando eu parei de trabalhar na rádio, estou trabalhando em casa, né? Boa parte do Diário do Transporte é home office, outra parte é reportagem de rua, agora está parado, né? Reportagem de rua. As pessoas entendem que ficar em casa não é trabalho. Sendo que, na verdade, eu comecei a render muito mais trabalhando de casa, porque é o tempo que eu não perco tomando cafezinho. Daqui de Santo André até a CBN, que era em Santa Cecília, agora ela mudou, às vezes eu demorava 2 horas, 2 horas e 15. 2 horas e 15 eu faço muito texto, gente. 2 horas e 15, um diagramador de revista consegue fechar uma edição inteira. Para que ele vai ficar no trem? Para que ele vai ficar preso no metrô? Então a gente também tem que começar a ver o não deslocamento como solução para a mobilidade. E Adamo, você tocou nesse ponto, né, do desenho de rotas, e pensando, né, voltando um pouco assim para esse cenário de crise dos transportes no Brasil, né, e de eficiência das operações, o quanto as rotas que os ônibus estão fazendo são de fato, né, as rotas da demanda das pessoas, né? Porque eu sei que assim muitas dessas rotas não mudam há muito tempo, né? A cidade cresceu para lugares diferentes, né? Os padrões de deslocamento mudaram. A gente hoje tem dados muito mais precisos, né? De como as pessoas estão deslocando. Eu até lembro, né, de um estudo feito em 2016 de um engenheiro da Poli, o Renato Arbex, que fez um modelo que permitiria a eliminação das baldeações, né, ou das transferências, redesenhando essas linhas, né, em São Paulo. Como você vê, né, o quanto isso seria um potencial ganho? Você falou tudo. Na minha opinião, é isso que é transporte sob demanda. Não é o Uber só, não é o 99, não é o Cabify, não é o Citybus, não é o Metraclass. Isso só não é transporte sob demanda. Transporte sob demanda é aquele que atende a uma determinada demanda, a uma determinada necessidade de deslocamento. Seja, o trem pode ser um transporte sob demanda, desde que atenda aquela necessidade. Uma linha de ônibus pode ser um transporte sob demanda. São Paulo vai tentar isso agora, passando essa crise, né, retomando o início dos contratos aí. Por exemplo, linhas de ônibus que possam operar somente nos horários de pico. Se identificou que em tal horário tem um deslocamento de A para B e é só naquele horário, vamos fazer uma linha de ônibus expressa só naquele horário. Porque aí você desafoga e torna o transporte coletivo mais interessante. E também tem essa questão, aí volta aquela questão dos empresários, monopólio, briga, etc. Vou dar um exemplo aqui da área 5, que é a área da MTU, no ABC Paulista. Foi a única área que não se licitou da MTU em toda a história. O que acontece aqui? Linhas completamente desatualizadas, que o ônibus anda batendo lata, dando volta sozinho, e locais de ponto A a ponto B, que o Uber, que o 99, até o transporte clandestino que tem em Mauá ainda, está fazendo a festa. Por quê?
empresários de ônibus não entram em acordo entre si, um não quer ceder para o outro, e aí eles barraram a própria licitação, porque o empresário de São Bernardo brigou com o empresário de Mauá, que não está querendo, e eles não querem fazer consórcio, não quer um ceder a área para o outro, né? E aí a gente tem uma situação de que não existe uma licitação e uma reorganização das linhas, por exemplo. Empresários que eu digo até os envolvidos em criminalidade, né? O famoso caso do Celso Daniel, enfim. Então, enquanto você não tiver esse atendimento de demanda e você flexibilizar também, hoje os contratos de linhas de ônibus são muito engessados. Às vezes as empresas chegam com uma sugestão, não, olha, se eu virar uma esquina antes, o transporte vai ser melhor, porque naquela outra esquina só pega 3, 4 passageiros, não custa nada esses 3, 4 passageiros andarem até o ônibus, né? Não, tem que fazer uma ata, vamos ver aqui, aí o vereador quer trazer mais o ônibus para o miolão e às vezes não precisa, enfim, enquanto a gente não entender que transporte sob demanda não é transporte individual, ou não é van que leva 20, 30, mas um ônibus super articulado de 170 passageiros pode ser um transporte sob demanda, a gente vai continuar assim, desatualizado. Não, perfeito. E eu já ouvi, né, de operadores de ônibus de diferentes cidades falar dessas digamos, dificuldades, né, de inovar no sistema. Então, acho que é uma via de duas mãos, né, que acaba travando o sistema de transporte brasileiro e gerando a situação que a gente tem hoje. É interessante ter um pouco essa visão de como o sistema é engessado, e perceber que as iniciativas muitas vezes morrem na praia, né? Outra pergunta que a gente tinha aqui, qual seria, na sua opinião, eu acho que eu até já sei mais ou menos uma resposta, mas quais seriam soluções de baixo custo, vamos dizer assim, ou soluções rápidas para o transporte coletivo no Brasil? Solução de imediato, você pode pegar os contratos atuais empresas de ônibus, e você pode criar aditivos dentro da lei, pelo amor de Deus, não é para encher bolso de empresário de ônibus, mas você pode criar aditivos que você permita com que esse sistema ofereça alternativas para os passageiros. Por exemplo, é o que aconteceu com o Citybus. Citybus, ele foi um aditivo contratual, ele usou o próprio contrato em favor da criação de uma inovação. Então, em curto prazo, você pode fazer isso. Curto prazo, você pode fazer melhorias curtas, rápidas de trânsito, né? Aquele ônibus, aquele micro-ônibus que não consegue virar a esquina da periferia lá, porque tem uma caçamba de lixo que ninguém tira, aquilo lá, isso pode ser uma solução de curto prazo. Parece que é pouco, mas não. Uma esquina que às vezes você dá uma reformulada na curva da esquina, você já tem uma solução de curto prazo. Então, eu acho que é possível melhorar muito o transporte sem gastar muito dinheiro. E como é que você vê, então, finalmente chegando ao assunto quente, né? Como é que você vê o cenário pós-pandemia da mobilidade urbana no Brasil? Eu acho que a gente precisa, mais uma vez, o Estado pôr a consciência de que transporte é um serviço essencial e fazer com que, nesse momento, o setor de transporte, não só o empresário de ônibus, mas o setor de transporte seja socorrido. Vai se ter socorro para muito setor, e está certo, tem que ter esse socorro, mas o transporte coletivo também precisa ter financiamento para que o sistema, quando voltar às atividades, mesmo que de uma maneira gradual, o sistema dê em conta dessa volta. Porque ninguém quer empresa de ônibus falida, ninguém quer empresa de metrô, de trem falida. As pessoas querem um serviço de qualidade. E vamos tirar a hipocrisia, não existe serviço de qualidade sem dinheiro. Então, acho que tem que ter, já o governo do Estado, um plano de socorro ao setor, não desperdiçando dinheiro, não esbanjando grandes quantidades de recursos, mas um plano de socorro e um plano de atendimento ao setor para garantir a prestação de serviço. E isso não precisa ser um valor alto, mas não precisa ser um valor abusivo. A partir do momento que você, por exemplo, linhas de crédito para ônibus que foram comprados antes da pandemia e estão sendo ainda pagos, se você renegociar essas linhas, se você aumentar a carência, diminuir juros, congelar pagamento de parcelas, existem algumas alternativas bem interessantes, né?
Por exemplo, Curitiba já se discute uma forma de socorro emergencial. São Paulo, o prefeito Bruno Covas fez um projeto aprovado pela Câmara que garantiu 378 milhões para o pagamento de parte dos salários, pelo menos uma parte delas, né, dentro daquela MP 936, né, de socorro às empresas para manutenção de empregos, parte de salários de motoristas, cobradores, fiscais e outros funcionários. Vitória, no Espírito Santo, o governo mesmo do Espírito Santo, não só Vitória, mas toda a região metropolitana, garantiu, por exemplo, o pagamento do óleo diesel dos ônibus, né? Eu acho que nesse momento, soluções pontuais que vão exigir, sim, investimentos, é verdade, vai exigir custo, mas é para manutenção de um serviço essencial. Não adianta você chegar e falar, não, pela liberdade econômica é que o setor de transporte vai se regular. Não vai. Vai precisar de dinheiro do Estado, não tem jeito. Adamo, fazendo um follow-up em relação a essa situação, né, uma dúvida que fica, né, nessas possibilidades de salvamento é como que o poder público poderia diferenciar, né, por exemplo, empresas que já estavam em crise, né, ou já estavam insustentáveis, né, no caso de São Paulo, que já vinha aí colocando bilhões de subsídios anuais, né, para manterem essas operações, sem fazer, digamos, o tema de casa aí, vamos colocar nessa forma, de reestruturar as rotas, de revisar as gratuidades, né, de implementar essa questão do transporte coletivo por demanda que você descreveu, né, e aproveitando esse tema, né, quanto poderíamos usar essa oportunidade para começar a implementar essas coisas, né, e não somente fazer um pacote financeiro, né, de salvamento dessas empresas. Eu acho que são duas fases. Primeiro, tem que ter realmente uma ajuda financeira emergencial, não tem jeito, tem que ter uma ajuda financeira. E depois, você pode deixar os sistemas mais inteligentes. E sistema mais inteligente significa mais eficiência e menor custo. A partir do momento que você tira esse ônibus que está batendo lata e faz com que esse ônibus só opere no horário de pico para aquela determinada demanda, você está deixando o sistema com inteligência, está deixando o sistema enxuto do ponto de vista de custos, mas grande do ponto de vista do espírito que ele tem que atender, do objetivo que ele tem que atender. Eu acho que não adianta dar dinheiro para a empresa que é mal administrada, porque muitas empresas hoje não estão aguentando, claro, por causa da crise econômica. Não tem jeito, a crise econômica, o coronavírus está aí. Mas as que não estão aguentando primeiro são as que eram mal administradas. Você não pode também premiar o mau empresário, premiar o mau administrador. Mas, ao mesmo tempo, você tem que, ao mesmo tempo que você tem que dar o socorro emergencial para ele pagar o diesel, para ele pagar o motorista, para não ter demissão em massa, você tem que exigir dele, e em parceria com ele, não parceria do ponto de vista de empresário, com poder público, macominado, não, mas ponto de vista é o seguinte, eu, poder público, posso fazer X, você, empresário, pode fazer Y. Então, ao invés de a gente ficar brigando, um ficar pedindo dinheiro, outro dando dinheiro, vamos fazer juntos. Exigir contrapartidas de serviço e de qualidade. Outra coisa também, as empresas de ônibus, algumas estão muito bem profissionalizadas em relação à gestão, outras empresas de ônibus, o empresário não sabe nem o quanto que de pneu ele gasta por mês. Então, quer dizer, a gente precisa ter uma gestão bem qualificada. Eu acho que é uma oportunidade da gente socorrer primeiro, depois deixar os sistemas inteligentes e aprimorar as gestões dentro das empresas. Então, Adamo, se você fosse responsável, vamos supor que se você fosse responsável pelo transporte público numa metrópole brasileira, numa prefeitura grande, o que você faria? Além de comprar um carro blindado, né? Primeiramente, eu chamaria todas as partes para conversar. Eu acho que eu colocaria representantes da população, classe política, formadores de opinião, por que não imprensa especializada, os empresários falam, olha, gente, é o seguinte, cada um tem seu interesse, mas a solução tem que ser a mesma para todo mundo. E o interesse
de todo mundo, no fundo, é o mesmo, que é um transporte de qualidade. Transporte de qualidade é bom para o bom empresário, tem empresário que ganha com transporte precário, mas a gente tem que falar do bom empresário. Transporte de qualidade é bom para o bom empresário, é bom para o poder público, porque é menos gasto e também é imagem. Ninguém está lá no poder público também para não pensando em questões políticas, obviamente, né? Se você faz um transporte de qualidade, é óbvio que você vai conseguir voto na próxima eleição. E é bom para a população que tem um serviço de qualidade com um custo que seja ao menos justo. Eu chamaria todas as partes e conversaria. Primeira coisa nessa conversa, eu tiraria anjos e demônios das mentes, né? Porque não adianta também você pensar, olha, tal segmento da sociedade é o correto, é o maravilhoso, e o empresário é tudo demônio, é tudo bandido. De toda forma, eu teria meu carro blindado sim, porque a questão também não é tão fácil. Mas a partir do momento que você coloca as cartas na mesa, eu acho que se daria primeiro contratos mais inteligentes, aditivos contratuais mais inteligentes, e depois eu trabalharia muito com comunicação, sabe? O passageiro, ele precisa que alguém converse com ele. E eu não digo 0800 das empresas de ônibus para reclamar. Precisa de alguém que explique o transporte, mas na linguagem do passageiro. Se você chegar pro cara que usa o ônibus, que não tem tempo às vezes de nada, fala, não, mas essa linha aqui, ela é lotada porque o IPK dela precisa de não sei quantos quilômetros e não sei o quê. Não, se você chegar e falar, olha, o transporte coletivo, gente, funciona assim. Eu lembro que uma empresa de ônibus, a Metra de São Bernardo, fez um trabalho legal chamado Por Dentro da Metra, que era por dentro, como funcionavam as empresas de ônibus, como limpa o ar-condicionado, como abastece, como que é segurar um ônibus, soltar um ônibus, etc, etc. Muita gente ficou pasma, começou a ter uma empatia por aquele serviço, porque não sabe como funciona por dentro. Então, eu basearia minha primeira atuação em comunicação. Comunicaria com o empresário, comunicaria com os agentes, comunicaria com a sociedade, comunicaria com a imprensa, porque não adianta você querer impor regras, né? Aliás, aqui se usa muito outros termos de regras, mas não adianta você impor regras, né? Eu acho que seria a primeira maneira, porque é muita coisa para fazer. Adamo, se eu puder uma última pergunta aqui também. Então, olhando, né, para uma tentativa de retomada das atividades, né, não agora, né, mas assim, num futuro, né, pensando na vida em grandes cidades, né, eu vejo o transporte urbano em massa como um dos setores mais afetados, né, e o cenário adiante é preocupante, né, de várias formas, tanto para a sustentação disso, como para isso continuar sendo uma solução das grandes cidades. Então, evidentemente, né, um exercício um pouco de futurologia, mas como você vê, né, o futuro e a continuidade desses serviços nos próximos anos? De imediato, eu vejo com uma certa preocupação, não só pela questão financeira que a gente conversou, de todo o sistema, de gestão, etc., mas por causa da imagem do transporte, né? A verdade é o seguinte, a gente está numa pandemia, doença altamente infecciosa, algumas pessoas vão ter medo de voltar para o transporte coletivo, né? Porque mesmo que não, mas encontramos uma vacina, mas nem todo mundo tem acesso a essa vacina, será que é uma vacina que tem uma potencialidade boa, será que me protege? Então muitas pessoas, a gente vê no site, muitas pessoas se manifestando dizendo, não, eu não volto para o transporte público tão já, enquanto eu não tiver certeza que o coronavírus não vai fazer mais mal para ninguém, eu não vou voltar para o transporte público tão já. Segundo aspecto, eu acho que a gente precisa melhorar muito a questão da lotação. O transporte vazio não se sustenta, essa que é a verdade, né? O metrô está lotado, o trem está lotado, o ônibus está lotado, faz parte até da sustentabilidade econômica, todo lugar do mundo é lotado. Mas uma coisa é lotado, outra coisa é superlotado. Se a gente não começar a resolver a questão do conforto para o passageiro, muita gente não vai voltar. Ou muita gente que está no carro jamais vai pensar em ir para o transporte público. Então, no segundo momento, a gente já tem que voltar, já que a gente, digamos, vai estar renascendo, né? Porque vai ser um renascimento.
quando tudo isso passar, quando a gente tiver certeza de que o coronavírus vai ficar no livro de história, espero que com bem menos mortes do que se planeja, quando a gente souber que o coronavírus vai ficar para os livros de história, a gente tem que nascer de novo o transporte e não deixar chegar essa situação por diversos motivos financeiros, culturais, econômicos, empresariais e até policiais, né? Porque se o transporte coletivo já tinha uma imagem afetada, imagina a imagem que está o transporte coletivo agora. Transporte coletivo, infelizmente, muita gente olha para um ônibus hoje, olha para um trem, para um metrô, não como um veículo de mobilidade, mas como uma fonte de infecção. Quando é que isso vai passar? Quando isso vai deixar a cabeça das pessoas? Espero que antes também do que a gente imagina. Exato. Não, e detalhe, só não te cortando, desculpa, quando a gente fala, né, fonte de infecção, ônibus sujo e tal, hoje a gente vê, né, as empresas, não, estamos higienizando os ônibus quando eles chegam no ponto final e tal. Beleza, ótimo. Mas vocês repararam que aí não tem a ver com financiamento, não tem a ver com contrato, não tem a ver com questão de infraestrutura, aí é questão mesmo do empresário também trabalhar direito. Vocês já viram quanto é sujo um ônibus em algumas linhas? Mas não é sujeira, aquela sujeira que o pessoal entrou com pé de barro, o cara comeu um salgadinho, caiu o salgadinho no chão, não. É sujeira impregnada, é crosta. Teve um ônibus que eu peguei de uma empresa aqui do ABC, não vou falar o nome para não ter problema, que eu não conseguia fechar a janela do ônibus, mas não é porque a janela estava ruim, de tanta sujeira que tinha na janela. Será que a gente vai continuar assim também? Quer dizer, é que o coronavírus ninguém tem vacina, ninguém tem resistência. Quantas pessoas, infelizmente, devem ter pegado alguma infecção também no ônibus ou no metrô ou num trem que não estavam higienizados? Precisou ter uma coronavírus para eles limparem ônibus? Pelo amor de Deus, pô. Incrível. Adamo, muito obrigado pelo seu tempo, adoramos a conversa. Queria só te pedir para, se você quiser usar esse tempo para fazer suas últimas considerações, né? Temos no site, no podcast, muita gente interessada por cidades, trabalhando em cidades. Se você tem uma mensagem para essas pessoas. A mensagem agora é ficar em casa enquanto isso não passa. A gente está numa pandemia muito séria. Já pensar, não tentar se desesperar, né? Tentar, aliás, não se desesperar e já pensar nesse renascimento, sabe? Vamos pensar um pouquinho mais como seres humanos, né? E não é só de apertar a mão, de sair, opa, terminou a pandemia, vamos fazer um churrasco. Não, vamos fazer uma cidade coletiva. Cidade coletiva não precisa ser cidade abarrotada, cidade aglomerada, mas vamos pensar o seguinte, a gente superou tudo isso, vamos viver melhor, sabe? Vamos ter outros padrões de vida. Porque é inadmissível, sabe? Um país tipo Estados Unidos, uma região metropolitana tipo São Paulo, ter falta de leitos, não porque milhões de pessoas precisam de leitos, porque 2.000, 3.000, 4.000 pessoas, uma região de 22 milhões de habitantes, entrar num caos por causa de 3.000 leitos de UTI, alguma coisa está errada. Quer dizer, será que a gente vai voltar com a saúde ruim? Será que a gente vai voltar com transporte ruim? Olha, use máscara no ônibus, use álcool gel no ônibus, para depois que tudo isso passar, o ônibus continuar sujo, o ônibus continuar abarrotado. Então vamos, gente, gestor, poder público, empresário, passageiro, vamos ver se cada um pode fazer um pouquinho a mais, um pouquinho da sua parte, para ver se as coisas melhoram, né? Adamo, obrigado pelo teu tempo. Imagina que é isso. Esse foi nosso 24º episódio, onde conversamos com Adamo Bassani. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Agora você pode apoiar o Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir nosso site e faça uma doação para nos ajudar a levar essa conversa a um número ainda maior de pessoas, com novos conteúdos e em formatos cada vez mais acessíveis. Seja um apoiador premium e tenha acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, descontos em cursos e eventos, sorteios e muito mais. Nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.